O sol nascia como uma brasa incandescente sobre o engenho, pintando de vermelho e dourado o céu que prometia mais um dia de calor sufocante. Eu podia sentir o cheiro adocicado e fermentado da cana-de-açúcar, misturado ao suor azedo dos corpos, a terra molhada da madrugada e a fumaça que já subia da casa de purgar. Meus músculos doíam antes mesmo de eu abrir os olhos por completo. Uma memória persistente do dia anterior, da enxada que parecia pesar uma tonelada, dos talos de cana cortando as mãos, mesmo através das luvas gastas. O catre de palha rangia sob meu peso e o cheiro de mofo e umidade impregnava minhas roupas simples, a pouca fibra que cobria meu corpo. Eu era Matias, ou apenas um dos muitos, um número, uma ferramenta. Tinha 20 anos, mas sentia como se tivesse vivido 200. A vida no engenho era uma sucessão interminável de alvoradas e crepúsculos, cada um trazendo o mesmo fardo, o mesmo ritmo brutal de trabalho. Acordei com o primeiro canto do galo, antes mesmo que o feitor Sebastião soltasse seu grito gutural que ecoava pelos senzalas, um som que me perfurava os ouvidos e a alma. Cícero, meu amigo desde que me entendia por gente, já se mexia no catre ao lado, o corpo magro contorcendo-se em um gemido abafado. Mais um dia, Matias, ele murmurou, a voz rouca de sono e cansaço. O sol ainda nem beijou a serra, mas já sinto o chicote na alma. Eu apenas assenti, o nó na garganta apertando. Não havia palavras para expressar o que sentíamos. Era um fardo compartilhado, uma corrente invisível que nos unia a todos, mas que nos isolava do mundo lá fora, do mundo que eu mal conhecia. Minha mãe, Maria, sempre dizia que eu tinha um brilho diferente nos olhos, uma curiosidade que não combinava com a resignação dos outros. Ela era cozinheira na casa grande, e por isso eu tinha um contato mais próximo e ao mesmo tempo mais distante com o mundo dos brancos. Eu via as porcelanas finas, os tecidos de seda, as conversas cochichadas e sentia um abismo intransponível. Levantei-me, o frio da manhã ainda cortando a pele suada. O banho era um luxo raro, então apenas joguei um pouco de água em meu rosto, sentindo o gosto metálico da água do poço na boca. A meia dentro do coturno já estava úmida, e o tecido áspero roçava contra minha pele, prometendo calos e feridas no fim do dia. Mas não importava. A dor física era uma constante, uma companheira fiel. Na fila para o parvo, o mingau de milho ralo, que nos dava a pouca energia para o trabalho, o feitor Sebastião já estava de pé, sua figura corpulenta projetando uma sombra ameaçadora. Ele era um homem de meia idade, com um rosto marcado pela crueldade e pelos excessos. Seus olhos pequenos e injetados de sangue varriam a multidão, buscando qualquer sinal de desobediência, qualquer fraqueza. Eu podia sentir o cheiro forte de cachaça e tabaco que emanava dele, uma mistura repugnante que me revirava o estômago. "Movam-se, vagabundos!" ele berrou, e o som de seu chicote estalou no ar, um som seco e terrível que nos fazia encolher. O sol não espera por preguiçosos. O chicote não atingiu ninguém naquele momento, mas o aviso estava dado. Era uma demonstração de poder, um lembrete constante de nossa condição. Eu engoli meu mingau em silêncio, o sabor insosso mal registrado em minha língua. Meus pensamentos vagavam, como sempre, para além dos canaviais. Eu me perguntava sobre o mundo, sobre as histórias que minha mãe me contava em segredo, sobre a liberdade que parecia tão distante quanto as estrelas. No caminho para a lavoura, o sol já começava a castigar. A terra vermelha levantava poeira a cada passo, e o ar ficava pesado, quase palpável. A cana-de-açúcar se estendia até onde a vista alcançava, um mar verde que prometia riqueza para uns e exaustão para outros. Meus olhos varriam o horizonte, buscando um ponto de fuga, uma esperança. Foi então que a vi, à distância, perto da casa grande. Dona Isabel. Ela estava em pé na varanda, a silhueta esguia e moldurada pela luz da manhã. Usava um vestido de seda azul que esvoaçava levemente com a brisa, e seus cabelos escuros, presos em um coque elegante,
brilhavam sob o sol. Eu sabia que ela era a Sinhá, a esposa do coronel, a senhora do engenho. Mas para mim, ela era mais do que isso. Havia algo nela, uma aura de mistério, uma beleza fria e distante que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. Minha mãe sempre me advertia para não olhar para ela, para não chamar a atenção, mas eu não conseguia evitar. Seus olhos, mesmo àquela distância, pareciam carregar um segredo profundo, uma melancolia que eu, em minha inocência, não compreendia. Havia algo na maneira como ela se movia, com uma elegância quase forçada, que sugeria uma jaula dourada, uma prisão diferente da minha, mas uma prisão ainda assim. Eu sentia uma conexão estranha com ela, uma atração inexplicável que ia além do respeito devido a uma senhora. Era como se uma corrente invisível nos ligasse, um fio tênue e perigoso. Quando chegamos aos campos, a rotina brutal recomeçou. O som das enxadas batendo na terra, o farfalhar das folhas da cana, os gritos do feitor Sebastião. Eu trabalhava lado a lado com Cícero, nossos corpos sincronizados no ritmo exaustivo. Cada golpe de enxada era um desafio, cada talo cortado uma vitória minúscula. O suor escorria pelo meu rosto, salgado e ardente, misturando-se à poeira. O cheiro de terra molhada e cana recém-cortada era intenso, o perfume da nossa labuta e da nossa dor. Matias, você está longe, Cícero sussurrou sem parar de trabalhar. Tome cuidado com os pensamentos, eles podem nos trair. Eu sabia que ele tinha razão. Pensar demais era perigoso, era uma rebelião silenciosa que poderia custar-nos caro. Mas como não pensar? Como não sonhar com algo diferente, algo mais? Eu me lembrava das poucas histórias que minha mãe me contava sobre a cidade, sobre navios que partiam para terras distantes, sobre pessoas que viviam sem o peso constante do chicote e da fome. E eu me perguntava se eu era diferente, se havia algo em mim que me impedia de me resignar completamente. Ao meio-dia, o sol estava a pino, um disco de fogo no céu. O calor era insuportável, o ar vibrando com o vapor que subia do chão. Nossas gargantas estavam secas e os lábios rachados. O feitor Sebastião nos deu um breve descanso, o suficiente para bebermos um pouco de água morna e comermos um pedaço de rapadura. Eu me sentei sob a sombra escassa de uma árvore, sentindo a terra quente sob minhas mãos. Meus músculos tremiam de exaustão e minha cabeça latejava. Eu via os outros escravos, seus rostos marcados pela fadiga, seus olhos vazios. Alguns cochilavam, outros apenas olhavam para o nada. Eu me sentia preso, dominado por uma força maior do que eu. Era a terra, o sol, o chicote, o sistema. Era como se eu estivesse em uma jaula, não de madeira ou ferro, mas de opressão e desespero. Eu olhava para minhas mãos calejadas, para a sujeira sob minhas unhas, para as cicatrizes antigas em meus braços. Eram as marcas da minha vida, as evidências de quem eu era. Mas eu sentia que havia algo mais, algo escondido, algo que me chamava de um lugar profundo dentro de mim. Uma voz silenciosa que se recusava a ser calada. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Naquele dia, mais tarde, enquanto a luz do sol começava a ceder, pintando o céu em tons de laranja e roxo, o feitor Sebastião decidiu que não havíamos produzido o suficiente. Seu rosto estava vermelho e seus olhos faiscavam de fúria. Ele pegou um dos homens mais velhos, um companheiro chamado Joaquim, que havia tropeçado e derrubado um feixe de cana. "Seu velho inútil!" berrou Sebastião, e o som do chicote ecoou novamente, desta vez encontrando carne. O grito de Joaquim foi cortado, um som de dor pura que me perfurou o coração. Eu fechei os punhos, sentindo o sangue ferver em minhas veias. Cícero me tocou o braço, um aviso silencioso para não intervir. Eu sabia que ele tinha razão. Um ato de rebeldia seria a morte. Mas a raiva, a impotência, o desespero eram quase insuportáveis. O sangue começou a brotar da camisa de Joaquim, manchando o tecido rústico, e o cheiro metálico e acre encheu o ar.
Era um cheiro que eu conhecia bem, o cheiro da injustiça, o cheiro da servidão. Aquela cena, a visão da carne rasgada, o gemido abafado, era a realidade nua e crua de nossas vidas. Dona Isabel apareceu novamente na varanda da casa grande, observando a cena de longe. Sua expressão era ilegível, uma máscara de indiferença ou talvez de um sofrimento contido. Seus olhos, porém, pareciam fixar-se em Joaquim por um instante, e então, por um milésimo de segundo, cruzaram os meus. Havia algo ali, um lampejo de algo que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de culpa, de repulsa, talvez até de uma estranha atração pelo poder que ela detinha ou que a mantinha presa. Eu sentia que ela era uma mulher de segredos profundos e que seu passado era tão complicado quanto o meu presente. A luxúria secreta de que minha mãe, por vezes, falava em sussurros, o pacto de desespero. Eu não entendia as palavras, mas sentia o peso delas. A noite caiu, e com ela um breve e ilusório alívio. O silêncio era interrompido apenas pelos grilos e pelos gemidos abafados de Joaquim. Minha mãe, Maria, veio até mim na senzala, seus olhos cansados, mas cheios de amor. Ela me trouxe um pouco de caldo de feijão, um pouco mais substancioso do que o parvo. Você está diferente, meu filho, ela disse, seus dedos ásperos acariciando meu rosto. Vejo fogo em seus olhos, mas tenha cuidado. Este lugar consome o fogo. Eu a abracei, sentindo o calor reconfortante de seu corpo. Ela era meu único porto seguro, minha única ligação com algo que se parecia com amor. Mas mesmo ela não podia me proteger dos pensamentos que me assaltavam. Eu me perguntava sobre meu pai, sobre quem ele era. Minha mãe nunca falava dele, apenas dizia que ele partiu. Mas eu sentia que havia algo mais, algo que ela escondia. Algo sobre a minha origem que era diferente da de Cícero, da de Joaquim, da de todos os outros. Naquela noite, deitado no meu catre, a lua cheia espiando pela fresta na parede de barro, eu não conseguia dormir. O cheiro de suor, terra e sangue ainda pairava no ar. Eu me lembrei dos olhos de Dona Isabel, daquele olhar fugaz que compartilhamos. E então, uma imagem veio à minha mente, uma memória fragmentada, como um sonho antigo. Eu era muito pequeno, e havia uma mulher branca, me segurando nos braços. Ela não era minha mãe Maria, e eu podia sentir o cheiro de jasmim, o mesmo perfume que Dona Isabel usava. Eu me sentei abruptamente, o coração batendo forte no peito. O que era aquilo? Uma ilusão? Uma memória esquecida? Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se as paredes da senzala estivessem me apertando, sufocando-me. Eu me sentia como um pássaro preso em uma gaiola, mas havia algo em mim que se recusava a aceitar o destino imposto. Eu era diferente. Eu sentia isso em cada fibra do meu ser, uma força pulsante, um desejo ardente de liberdade e de verdade. Eu não sabia o que era, mas sabia que estava ali, esperando para ser despertado, para reclamar meu lugar em um mundo que me negava até mesmo o direito de existir. E essa sensação de ser um intruso, um segredo vivo, era o fardo mais pesado de todos. Eu era um mistério para mim mesmo, um enigma que precisava ser desvendado. E eu sabia, com uma certeza fria e assustadora, que a verdade, quando viesse, mudaria tudo. A noite não trouxe descanso para mim. A memória fragmentada, o cheiro de jasmim, a imagem de uma mulher branca me embalando quando eu era um bebê minúsculo, giravam em minha mente como um moinho desgovernado. O catre de palha parecia feito de espinhos e o suor frio escorria pelas minhas costas, mesmo com a brisa úmida da madrugada que entrava pela fresta. Eu sentia um formigamento estranho, uma energia indomável que antes estava adormecida, agora despertada. Era um misto de pavor e uma curiosidade quase doentia. Se aquela mulher era Dona Isabel, o que isso significava? O sangue gelou em minhas veias. Não podia ser. Era uma loucura, um delírio do sono. Mas o cheiro de jasmim era tão vívido, tão real.
Era o mesmo perfume que, por vezes, eu sentia quando o vento trazia da casa grande, ou quando Dona Isabel passava por perto, como uma aparição etérea. Quando o galo cantou, seu grito rouco soou diferente, um arauto não de mais um dia de labuta, mas de um novo começo para mim. O feitor Sebastião ainda não havia soltado seu berro matinal, mas eu já estava de pé, os olhos injetados, a boca seca. Cícero se remexeu ao meu lado, resmungando, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. O mingau de milho ralo desceu com dificuldade, um bolo insosso na minha garganta. Eu mal sentia o sabor, absorvido demais pela urgência que me consumia. Eu precisava falar com minha mãe. Naquele dia, na lavoura, cada golpe da enxada na terra vermelha parecia ecoar a batida do meu coração. O sol subia, impiedoso, e o cheiro doce da cana cortada misturava-se ao suor, ao cheiro forte da terra e ao meu próprio medo. Eu observava Dona Isabel da Casa Grande, seu vestido de seda azul, parecendo um pedaço de céu em meio à vastidão da plantação. Ela estava ali, distante, uma figura enigmática, e eu tentava enxergar nela a mulher da minha memória. Seus olhos, que uma vez eu vira carregados de melancolia, agora pareciam um poço de segredos, um abismo que me chamava. Matias, você está pálido. E seus olhos? O que há com seus olhos? A voz de Cícero, baixa e preocupada, me tirou do transe. Ele não parava de trabalhar, mas seu olhar me perfurava. Está pensando demais, isso não é bom. Eu não conseguia responder. Como explicar o que sentia? Como compartilhar um segredo que mal compreendia, um segredo que poderia nos custar a vida? O peso da enxada era real, a dor nos músculos era real, mas a verdade que latejava em minha mente era ainda mais pesada. Eu sentia que meu corpo, minhas mãos calejadas, a cor da minha pele, tudo o que eu conhecia sobre mim, estava prestes a ser questionado, virado do avesso. Ao entardecer, quando os últimos raios de sol pintavam o céu de um vermelho intenso, eu encontrei minha mãe na senzala. Ela estava remendando uma de minhas camisas, o olhar cansado fixo na agulha. Sentei-me ao seu lado, o coração batendo como um tambor de guerra. O cheiro de fumaça e comida queimada pairava no ar, um cheiro familiar e reconfortante, mas que não conseguia acalmar minha alma agitada. Mãe, comecei, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Eu tive um sonho estranho. Ela levantou os olhos, a agulha parando no tecido. Seus olhos, sempre tão sábios e gentis, agora carregavam um lampejo de apreensão. Que sonho, meu filho? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu era pequeno, muito pequeno, e havia uma mulher branca me segurando, e ela cheirava a jasmim. O rosto de minha mãe empalideceu. A agulha caiu de suas mãos e o tecido escorregou para o chão de terra batida. Seus olhos se arregalaram e o medo, um medo profundo e ancestral, tomou conta de sua expressão. Matias, meu filho, não fale de tais coisas. São delírios. A cabeça da gente prega peças. Não era um delírio, mãe. Eu sei que não era. Eu me lembro do cheiro, do toque. Ela não era você. Minha mãe se levantou bruscamente, pegando minhas mãos com força. Seus dedos tremiam. Escute-me bem, Matias. Sua voz era um sussurro urgente, mas carregado de uma intensidade que eu nunca tinha visto. Você deve esquecer isso, arrancar essa memória de sua cabeça como se arranca uma erva daninha. É perigoso, mais perigoso do que qualquer chicote de Sebastião. Ela olhou ao redor, como se as próprias paredes tivessem ouvidos. O medo dela era palpável, um terror que me envolveu como um manto gelado. Eu nunca a vira assim, tão desesperada, tão aterrorizada por algo que não fosse a fome ou a violência explícita do feitor. Por que, mãe? Por que é tão perigoso? Quem era ela? É Dona Isabel, não é? O cheiro de jasmim é o mesmo. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha marcada pelo tempo. Não posso te dizer, meu filho. Não posso. O que você não sabe não pode te ferir, e o que você pensa saber pode te matar. Mas eu preciso saber. Eu sinto que há algo errado.
Sinto que não pertenço aqui, não como os outros. É como se eu carregasse um segredo, um fardo que não é meu, mas que me define. Minha mãe me abraçou com força, seu corpo tremendo. Eu podia sentir o cheiro de terra e de suor em suas roupas, um cheiro que para mim era lar. Você é meu filho, Matias, meu sangue, e isso é tudo o que importa. Não procure por fantasmas, eles só trazem desgraça. Mas as palavras dela não me convenceram. Pelo contrário, a resistência dela, o medo em seus olhos, apenas alimentaram minha certeza de que havia algo a ser descoberto. Minha mãe estava me protegendo, mas ao mesmo tempo estava me afastando da verdade, da minha própria verdade. Aquele abraço, antes um refúgio, agora parecia uma jaula. Nos dias que se seguiram, a lavoura se tornou um inferno. Eu trabalhava mecanicamente, meus pensamentos sempre voltados para Dona Isabel, para minha mãe, para o segredo proibido. Eu olhava para os outros escravos, para seus corpos curvados, seus rostos resignados, e sentia uma distância crescente. Eu era um deles, mas ao mesmo tempo não era. A possibilidade de ter sangue branco correndo em minhas veias, sangue da Casa Grande, era um veneno e um elixir. Era a promessa de uma identidade, mas também a condenação a uma existência ainda mais perigosa, a um abismo entre dois mundos. Cícero, meu amigo leal, notou a mudança em mim. Seus olhos, antes cheios de uma melancolia resignada, agora me observavam com uma preocupação aguda. Matias, você está diferente. Seus olhos estão queimando. Isso vai te trazer problemas. O feitor já te olha de um jeito estranho. Eu não consigo parar, Cícero. Eu sinto que estou à beira de um precipício. Preciso saber quem eu sou. Quem somos nós, Matias, senão o que a terra nos dá? E o que o chicote nos tira? Não há nada mais. Aceite seu lugar. É mais seguro. Mas e se meu lugar não for este? E se eu for um engano, um erro? E se minha existência for um grito contra tudo isso? Cícero balançou a cabeça, um suspiro pesado. Ele não entendia, ou talvez entendesse demais o perigo. Sua amizade era um porto seguro, mas agora eu sentia que estava navegando em águas que ele não podia alcançar. Eu sentia um desejo quase erótico pela verdade, uma atração perigosa que me puxava para o desconhecido. A cada dia, eu me esforçava para observar Dona Isabel, tentando capturar um olhar, um gesto, qualquer coisa que confirmasse minha suspeita. Ela permanecia uma figura distante, quase irreal. Mas então, uma tarde, enquanto os homens descarregavam as últimas pilhas de cana no engenho, eu a vi na varanda. Ela estava sozinha, o olhar fixo no horizonte, uma melancolia profunda em sua postura. E então, o coronel, seu marido, saiu da casa. Ele era um homem corpulento, com um rosto vermelho e severo, seus olhos pequenos e cruéis. Ele se aproximou dela e eu senti um arrepio. A cena que se seguiu foi rápida, mas gravou-se em minha mente com uma clareza horrível. O coronel a agarrou pelo braço com uma força bruta, os dedos apertando a seda azul. Ela recuou, mas ele a puxou para perto, cochichando algo em seu ouvido. Eu não podia ouvir as palavras, mas a expressão de Dona Isabel, uma mistura de dor, repulsa e um terror contido, falava volumes. Ele a beijou na boca, um beijo violento e possessivo, e eu pude ver a tentativa dela de se desvencilhar, a forma como seu corpo se encolhia. Era uma dominação, uma possessão. E eu, naquele momento, compreendi a luxúria secreta e o pacto de desespero que minha mãe mencionara em sussurros. Não era amor, era poder, era a brutalidade disfarçada de direito. O coronel era a personificação da dominação, não apenas sobre os escravos, mas sobre sua própria esposa. Eu senti um ódio frio crescer em mim, uma fúria silenciosa que ameaçava explodir. Era o mesmo ódio que eu sentia por Sebastião, mas agora amplificado, direcionado a um homem que talvez fosse meu pai. O cheiro de cachaça e charuto que emanava do coronel parecia impregnar a própria atmosfera, sufocando a delicadeza do jasmim que eu tanto associava a Dona Isabel. Naquela noite,
sob a luz fraca da fogueira na senzala, eu decidi. Não havia mais volta. Aquele vislumbre da brutalidade do coronel, a submissão forçada de Dona Isabel, tudo se encaixava na minha mente doentia. O pacto de desespero, a luxúria secreta. Eu era o fruto disso, a prova viva de uma transgressão que desafiava todas as regras. Eu era o segredo. Eu me aproximei de um dos homens mais velhos, Pai João, um curandeiro e contador de histórias, cujos olhos pareciam ter visto a própria eternidade. Ele estava sentado, fumando seu cachimbo, o rosto enrugado pela sabedoria e pelo sofrimento. Pai João, sussurrei, sentando-me a seu lado. O senhor já ouviu falar de crianças que nascem de sementes diferentes, de sementes proibidas? Pai João tirou o cachimbo da boca e uma nuvem de fumaça subiu no ar. Seus olhos me examinaram com uma intensidade que parecia ver através da minha alma. A terra é fértil, meu filho, e o pecado é a semente mais teimosa de todas. Ela brota nos lugares mais improváveis. E os frutos, os frutos são sempre amargos. Mas e se o fruto não for amargo para a semente que o gerou? E se for amargo apenas para a terra que tenta sufocá-lo? Pai João sorriu, um sorriso triste e knowing. Você busca a verdade, Matias. A verdade é uma faca de dois gumes. Ela pode libertar, mas também pode cortar. Eu estou cansado de ser cortado pela mentira. Eu sinto que meu corpo pulsa com uma história que não é contada. Sinto que há sangue, não apenas suor em minhas veias, que clama por justiça. Ele me olhou nos olhos e eu senti que ele sabia. Ele sabia tudo. Os segredos da Casa Grande são como pântanos, Matias. Quem se aventura neles pode ser engolido. Mas o que você carrega dentro de si, meu filho, é um fogo que não se apaga. E esse fogo, uma vez aceso, precisa queimar. Naquele momento eu soube. Não era mais uma dúvida, era uma certeza. Eu era um herdeiro proibido, um filho de uma transgressão, e minha vida, minha existência, era o testemunho silencioso de um pacto de desespero e luxúria secreta. Eu era o elo entre dois mundos, o escravo e o senhor, o preto e o branco, o oprimido e o opressor. E essa verdade, por mais perigosa que fosse, era a minha bússola. Eu não podia mais me resignar. Eu não podia mais aceitar meu destino imposto. Eu tinha que reclamar meu lugar. Eu tinha que lutar, não apenas por mim, mas por todos aqueles que foram silenciados, por todos aqueles cujas histórias foram apagadas. Eu seria a voz, o grito, o fogo que desafiaria o próprio tempo. O gosto metálico da determinação encheu minha boca, mais forte que o sabor do sangue de Joaquim, mais vívido que o cheiro acre da cana. Eu não seria mais um número, uma ferramenta. Eu seria Matias, o herdeiro proibido, e o mundo do engenho, do coronel, de Dona Isabel e de todos os outros, sentiria a força da minha reclamação. A escuridão da noite não era mais um refúgio, mas uma cúmplice silenciosa da minha revolução interior. A noite não trouxe descanso para mim. A memória fragmentada, o cheiro de jasmim, a imagem de uma mulher branca me embalando quando eu era um bebê minúsculo, giravam em minha mente como um moinho desgovernado. O catre de palha parecia feito de espinhos, e o suor frio escorria pelas minhas costas, mesmo com a brisa úmida da madrugada que entrava pela fresta. Eu sentia um formigamento estranho, uma energia indomável que antes estava adormecida, agora despertada. Era um misto de pavor e uma curiosidade quase doentia. Se aquela mulher era Dona Isabel, o que isso significava? O sangue gelou em minhas veias. Não podia ser. Era uma loucura, um delírio do sono. Mas o cheiro de jasmim era tão vívido, tão real. Era o mesmo perfume que, por vezes, eu sentia quando o vento trazia da Casa Grande, ou quando Dona Isabel passava por perto, como uma aparição etérea. Quando o galo cantou, seu grito rouco soou diferente. Um arauto não de mais um dia de labuta, mas de um novo começo para mim. O feitor Sebastião ainda não havia soltado seu berro matinal, mas eu já estava de pé, os olhos injetados, a boca seca.
Cícero se remexeu ao meu lado, resmungando, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. O mingau de milho ralo desceu com dificuldade, um bolo insosso na minha garganta. Eu mal sentia o sabor, absorvido demais pela urgência que me consumia. Eu precisava falar com minha mãe. Naquele dia, na lavoura, cada golpe da enxada na terra vermelha parecia ecoar a batida do meu coração. O sol subia, impiedoso, e o cheiro doce da cana cortada misturava-se ao suor, ao cheiro forte da terra e ao meu próprio medo. Eu observava Dona Isabel da Casa Grande, seu vestido de seda azul parecendo um pedaço de céu em meio à vastidão da plantação. Ela estava ali, distante, uma figura enigmática, e eu tentava enxergar nela a mulher da minha memória. Seus olhos, que uma vez eu vira carregados de melancolia, agora pareciam um poço de segredos, um abismo que me chamava. Matias, você está pálido. E seus olhos? O que há com seus olhos? A voz de Cícero, baixa e preocupada, me tirou do transe. Ele não parava de trabalhar, mas seu olhar me perfurava. Está pensando demais. Isso não é bom. Eu não conseguia responder. Como explicar o que sentia? Como compartilhar um segredo que mal compreendia, um segredo que poderia nos custar a vida? O peso da enxada era real, a dor nos músculos era real, mas a verdade que latejava em minha mente era ainda mais pesada. Eu sentia que meu corpo, minhas mãos calejadas, a cor da minha pele, tudo o que eu conhecia sobre mim, estava prestes a ser questionado, virado do avesso. Ao entardecer, quando os últimos raios de sol pintavam o céu de um vermelho intenso, eu encontrei minha mãe na senzala. Ela estava remendando uma de minhas camisas, o olhar cansado fixo na agulha. Sentei-me ao seu lado, o coração batendo como um tambor de guerra. O cheiro de fumaça e comida queimada pairava no ar, um cheiro familiar e reconfortante, mas que não conseguia acalmar minha alma agitada. Mãe, comecei, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Eu tive um sonho estranho. Ela levantou os olhos, a agulha parando no tecido. Seus olhos, sempre tão sábios e gentis, agora carregavam um lampejo de apreensão. Que sonho, meu filho? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu era pequeno, muito pequeno, e havia uma mulher branca me segurando, e ela cheirava a jasmim. O rosto de minha mãe empalideceu, a agulha caiu de suas mãos, e o tecido escorregou para o chão de terra batida. Seus olhos se arregalaram, e o medo, um medo profundo e ancestral, tomou conta de sua expressão. Matias, meu filho, não fale de tais coisas, são delírios. A cabeça da gente prega peças. Não era um delírio, mãe. Eu sei que não era. Eu me lembro do cheiro, do toque. Ela não era você. Minha mãe se levantou bruscamente, pegando minhas mãos com força. Seus dedos tremiam. Escute-me bem, Matias. Sua voz era um sussurro urgente, mas carregado de uma intensidade que eu nunca tinha visto. Você deve esquecer isso. Arrancar essa memória de sua cabeça como se arranca uma erva daninha. É perigoso, mais perigoso do que qualquer chicote de Sebastião. Ela olhou ao redor como se as próprias paredes tivessem ouvidos. O medo dela era palpável, um terror que me envolveu como um manto gelado. Eu nunca a vira assim, tão desesperada, tão aterrorizada por algo que não fosse a fome ou a violência explícita do feitor. Por que, mãe? Por que é tão perigoso? Quem era ela? É Dona Isabel, não é? O cheiro de jasmim é o mesmo. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha, marcada pelo tempo. Não posso te dizer, meu filho, não posso. O que você não sabe não pode te ferir. E o que você pensa saber pode te matar. Mas eu preciso saber. Eu sinto que há algo errado. Sinto que não pertenço aqui, não como os outros. É como se eu carregasse um segredo, um fardo que não é meu, mas que me define. Minha mãe me abraçou com força, seu corpo tremendo. Eu podia sentir o cheiro de terra e de suor em suas roupas, um cheiro que para mim era lar. Você é meu filho, Matias, meu sangue, e isso é tudo o que importa. Não procure por fantasmas, eles só trazem desgraça. Mas as palavras dela não me convenceram. Pelo contrário,
A resistência dela, o medo em seus olhos, apenas alimentaram minha certeza de que havia algo a ser descoberto. Minha mãe estava me protegendo, mas ao mesmo tempo estava me afastando da verdade, da minha própria verdade. Aquele abraço, antes um refúgio, agora parecia uma jaula. Nos dias que se seguiram, a lavoura se tornou um inferno. Eu trabalhava mecanicamente, meus pensamentos sempre voltados para Dona Isabel, para minha mãe, para o segredo proibido. Eu olhava para os outros escravos, para seus corpos curvados, seus rostos resignados, e sentia uma distância crescente. Eu era um deles, mas ao mesmo tempo não era. A possibilidade de ter sangue branco correndo em minhas veias, sangue da Casa Grande, era um veneno e um elixir. Era a promessa de uma identidade, mas também a condenação a uma existência ainda mais perigosa, a um abismo entre dois mundos. Cícero, meu amigo leal, notou a mudança em mim. Seus olhos, antes cheios de uma melancolia resignada, agora me observavam com uma preocupação aguda. Matias, você está diferente. Seus olhos estão queimando, e isso vai te trazer problemas. O feitor já te olha de um jeito estranho. Eu não consigo parar, Cícero. Eu sinto que estou à beira de um precipício. Preciso saber quem eu sou. Quem somos nós, Matias, senão o que a terra nos dá e o que o chicote nos tira? Não há nada mais. Aceite seu lugar. É mais seguro. Mas e se meu lugar não for este? E se eu for um engano? Um erro? E se minha existência for um grito contra tudo isso? Cícero balançou a cabeça, um suspiro pesado. Ele não entendia, ou talvez entendesse demais o perigo. Sua amizade era um porto seguro, mas agora eu sentia que estava navegando em águas que ele não podia alcançar. Eu sentia um desejo quase erótico pela verdade, uma atração perigosa que me puxava para o desconhecido. A cada dia, eu me esforçava para observar Dona Isabel, tentando capturar um olhar, um gesto, qualquer coisa que confirmasse minha suspeita. Ela permanecia uma figura distante, quase irreal. Mas então, uma tarde, enquanto os homens descarregavam as últimas pilhas de cana no engenho, eu a vi na varanda. Ela estava sozinha, o olhar fixo no horizonte, uma melancolia profunda em sua postura. E então, o coronel, seu marido, saiu da casa. Ele era um homem corpulento, com um rosto vermelho e severo, seus olhos pequenos e cruéis. Ele se aproximou dela, e eu senti um arrepio. A cena que se seguiu foi rápida, mas gravou-se em minha mente com uma clareza horrível. O coronel a agarrou pelo braço com uma força bruta, os dedos apertando a seda azul. Ela recuou, mas ele a puxou para perto, cochichando algo em seu ouvido. Eu não podia ouvir as palavras, mas a expressão de Dona Isabel, uma mistura de dor, repulsa e um terror contido, falava volumes. Ele a beijou na boca, um beijo violento e possessivo, e eu pude ver a tentativa dela de se desvencilhar, a forma como seu corpo se encolhia. Era uma dominação, uma possessão. E eu, naquele momento, compreendi a luxúria secreta e o pacto de desespero que minha mãe mencionara em sussurros. Não era amor, era poder, era a brutalidade disfarçada de direito. O coronel era a personificação da dominação, não apenas sobre os escravos, mas sobre sua própria esposa. Eu senti um ódio frio crescer em mim, uma fúria silenciosa que ameaçava explodir. Era o mesmo ódio que eu sentia por Sebastião, mas agora amplificado, direcionado a um homem que talvez fosse meu pai. O cheiro de cachaça e charuto que emanava do coronel parecia impregnar a própria atmosfera, sufocando a delicadeza do jasmim que eu tanto associava a Dona Isabel. Naquela noite, sob a luz fraca da fogueira na senzala, eu decidi. Não havia mais volta. Aquele vislumbre da brutalidade do coronel, a submissão forçada de Dona Isabel, tudo se encaixava na minha mente doentia. O pacto de desespero, a luxúria secreta. Eu era o fruto disso, a prova viva de uma transgressão que desafiava todas as regras. Eu era o segredo. Eu me aproximei de um dos homens mais velhos, Pai João, um curandeiro e contador de histórias.
cujos olhos pareciam ter visto a própria eternidade. Ele estava sentado, fumando seu cachimbo, o rosto enrugado pela sabedoria e pelo sofrimento. Pai João, sussurrei, sentando-me a seu lado. O senhor já ouviu falar de crianças que nascem de sementes diferentes, de sementes proibidas? Pai João tirou o cachimbo da boca e uma nuvem de fumaça subiu no ar. Seus olhos me examinaram com uma intensidade que parecia ver através da minha alma. A terra é fértil, meu filho, e o pecado é a semente mais teimosa de todas. Ela brota nos lugares mais improváveis. E os frutos, os frutos são sempre amargos. Mas e se o fruto não for amargo para a semente que o gerou? E se for amargo apenas para a terra que tenta sufocá-lo? Pai João sorriu, um sorriso triste e knowing. Você busca a verdade, Matias. A verdade é uma faca de dois gumes. Ela pode libertar, mas também pode cortar. Eu estou cansado de ser cortado pela mentira. Eu sinto que meu corpo pulsa com uma história que não é contada. Sinto que há sangue, não apenas suor em minhas veias, que clama por justiça. Ele me olhou nos olhos e eu senti que ele sabia. Ele sabia tudo. Os segredos da Casa Grande são como pântanos, Matias. Quem se aventura neles pode ser engolido. Mas o que você carrega dentro de si, meu filho, é um fogo que não se apaga. E esse fogo, uma vez aceso, precisa queimar. Naquele momento eu soube. Não era mais uma dúvida, era uma certeza. Eu era um herdeiro proibido, um filho de uma transgressão, e minha vida, minha existência, era o testemunho silencioso de um pacto de desespero e luxúria secreta. Eu era o elo entre dois mundos, o escravo e o senhor, o preto e o branco, o oprimido e o opressor. E essa verdade, por mais perigosa que fosse, era a minha bússola. Eu não podia mais me resignar. Eu não podia mais aceitar meu destino imposto. Eu tinha que reclamar meu lugar. Eu tinha que lutar, não apenas por mim, mas por todos aqueles que foram silenciados, por todos aqueles cujas histórias foram apagadas. Eu seria a voz, o grito, o fogo que desafiaria o próprio tempo. O gosto metálico da determinação encheu minha boca, mais forte que o sabor do sangue de Joaquim, mais vívido que o cheiro acre da cana. Eu não seria mais um número, uma ferramenta. Eu seria Matias, o herdeiro proibido, e o mundo do engenho, do coronel, de Dona Isabel e de todos os outros, sentiria a força da minha reclamação. A escuridão da noite não era mais um refúgio, mas uma cúmplice silenciosa da minha revolução interior. A partir daquele dia, meus passos na terra do engenho não eram mais os mesmos. Cada movimento, cada olhar carregava um propósito, uma nova consciência. Eu ainda manejava a enxada, cortava a cana, sentia o sol castigar minha pele, mas por dentro algo havia mudado irreversivelmente. Eu não era mais apenas um escravo, Matias. Eu era Matias, o questionador, o buscador da verdade, o herdeiro de um segredo que me dava uma força estranha, quase sobrenatural. Minha primeira ação foi observar de forma mais intensa. Eu me tornei uma sombra silenciosa, absorvendo cada detalhe da vida na Casa Grande, cada nuance nos olhares de Dona Isabel. Eu percebi que ela evitava o coronel sempre que podia. Seus movimentos eram calculados. Sua presença na varanda, muitas vezes, parecia um refúgio, um lugar onde ela podia respirar longe do alcance dele. O cheiro de jasmim, antes um mistério, agora era um sinal, um traço da sua presença, uma fragrância de sua alma aprisionada. Eu sentia uma estranha compaixão por ela, misturada com uma atração perigosa. Cícero notou a mudança mais do que qualquer um. Ele me via mais atento, mais calado, mas com um brilho nos olhos que ele não compreendia e que o assustava. Você está se metendo em encrenca, Matias. Ele sussurrava enquanto trabalhávamos lado a lado, o suor escorrendo por nossos rostos. O feitor Sebastião já te olha como um falcão faminto. Ele sente o cheiro do desafio em você. E ele tinha razão. Sebastião, com seu faro para a desobediência, começou a me observar mais de perto. Seus olhos pequenos e injetados de sangue me seguiam, e seus gritos se tornaram mais frequentes na minha direção.
Eu sentia o peso de seu olhar, mas não desviava. Meu medo estava lá, mas era menor do que a minha sede de verdade. Eu me forçava a ignorar a dor do sol, a fadiga dos músculos. Eu canalizava tudo para a minha nova missão. Minha mãe, Maria, continuava a me advertir, mas eu via em seus olhos uma ponta de orgulho, misturada com o terror. Uma noite, enquanto ela me trazia um pedaço de carne que havia sobrado da casa grande, um luxo raro, eu a pressionei novamente. Mãe, o coronel, ele é meu pai, não é? O cheiro de jasmim, a mulher branca. Ela largou o prato, o som da louça batendo no chão de terra, ecoando na escuridão da senzala. Matias, cale-se! Sua voz era um lamento, um grito abafado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você não sabe o que está dizendo. O que você está procurando vai te destruir. Eu me ajoelhei e a abracei, sentindo a fragilidade de seu corpo. Eu preciso saber, mãe. Eu sinto isso em cada fibra do meu ser. Eu não posso mais viver na mentira. Ela me contou, em sussurros entrecortados por soluços, a história de sua juventude, da beleza que um dia teve e da atenção indesejada do coronel. Ela falou do pacto que Dona Isabel havia feito para proteger a si mesma e, de alguma forma, a mim. Falou da luxúria brutal do coronel, da forma como ele a usava e como ela, Dona Isabel, em um momento de desespero e solidão, havia cedido ao coronel, mas não sem antes tentar negociar, tentar controlar o que era incontrolável. Dona Isabel era uma mulher em uma jaula de ouro, e sua vida era um espetáculo de submissão forçada. Minha mãe, em sua simplicidade e dignidade, havia sido uma testemunha silenciosa e uma cúmplice involuntária. O coronel, em sua crueldade, havia forçado a situação, e Dona Isabel, para salvar a aparência e talvez a própria vida, teve que aceitar. O fruto dessa união forçada, dessa dominação, era eu, Matias. Ele é seu pai, Matias. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Mas ele nunca te reconheceria. Você é o segredo mais sujo dele, o pecado que ele não pode apagar. E Dona Isabel, ela te amou, Matias. Ela te amou como a um filho, mas o medo a fez te entregar. Me entregou a você, para que eu te criasse nas sombras, para que o coronel nunca soubesse a verdade completa. A revelação me atingiu como um raio. O gosto metálico do sangue, que eu tanto conhecia da lavoura, agora tinha um novo significado, o sangue da minha própria verdade. Eu era o filho do coronel, mas nascido de um pacto de desespero entre duas mulheres, uma branca e uma negra, ambas vítimas da mesma brutalidade masculina. Eu era o testemunho vivo da hipocrisia e da crueldade do sistema. A raiva em mim queimava mais forte do que nunca, mas agora era uma raiva focada, direcionada. Eu procurei Pai João novamente. Ele me ouviu com a serenidade de sempre, seus olhos profundos absorvendo cada palavra. Então a verdade veio à tona, meu filho, ele disse, a fumaça de seu cachimbo subindo em espirais. E o que você fará com ela? A verdade é uma semente. Ela pode ser plantada para curar ou para destruir. Eu quero justiça, Pai João. Eu quero que o mundo saiba. Eu quero que ele sinta o que eu sinto. A justiça do homem é cega, Matias, e a vingança, ela consome quem a busca. Você precisa de sabedoria, precisa entender o poder. Pai João começou a me ensinar. Não eram apenas histórias, mas ensinamentos práticos. Ele me mostrou ervas para curar, para esconder, para acalmar. Ele me ensinou sobre a terra, sobre os caminhos secretos da mata, sobre como observar sem ser visto, como ouvir sem ser notado. Ele me falou sobre a história de outros engenhos, de revoltas silenciosas, de pequenas vitórias que acendiam a esperança. Ele me ensinou a ler as estrelas, a prever o tempo, a entender os sinais da natureza. Eu treinava meu corpo, minha mente, meus sentidos. Eu me tornava mais forte, mais perspicaz. Uma noite, Pai João me levou para a mata fechada, sob a luz da lua. O cheiro de terra molhada, folhas em decomposição e flores noturnas era intenso.
Ele me mostrou como rastrear, como me mover sem fazer barulho. O mundo lá fora é um labirinto, Matias, e você precisa aprender a navegar por ele. Se você quer que sua voz seja ouvida, você precisa primeiro aprender a escutar os ventos. Durante essas lições secretas, a relação com Cícero ficou tensa. Ele via minha ausência, meu mistério, e se sentia deixado de lado. Você está abandonando a nós, Matias. Ele me confrontou uma tarde, a voz cheia de mágoa. Você está se tornando um fantasma. Eu não estou abandonando ninguém, Cícero. Eu estou buscando um caminho para todos nós, um caminho para a liberdade. Ele balançou a cabeça, um olhar de desespero em seus olhos. Não há liberdade para nós, Matias. Há apenas a enxada e o chicote. Você está sonhando um sonho perigoso. Essa foi uma de minhas primeiras recaídas, um momento de dúvida. O peso da resignação de Cícero, o medo em seus olhos, me fez questionar se eu estava sendo tolo, se minha busca era em vão. Eu me sentia sozinho, a cada passo me afastando mais do meu único amigo. A dor da solidão era quase insuportável, um fardo mais pesado que a enxada. O feitor Sebastião, sentindo minha crescente insubordinação, decidiu agir. Uma manhã, ele me chamou para perto da moenda, onde o barulho ensurdecedor das engrenagens e o cheiro doce e forte da garapa eram constantes. Ele me acusou de preguiça, de desrespeito. Eu sabia que era um pretexto. Você está com o diabo no corpo, Matias. Ele berrou, seu rosto vermelho e inchado. Eu vou te tirar esse demônio. Ele ergueu o chicote e desta vez não era um aviso. O primeiro golpe me atingiu nas costas, um fogo ardente que me fez gritar. O gosto metálico do sangue encheu minha boca, não de Joaquim, mas do meu próprio. Eu caí de joelhos, sentindo a carne rasgar, mas eu não chorei. Eu não gritei por piedade. Em vez disso, eu levantei a cabeça e meus olhos encontraram os dele. Havia ódio ali, puro e inabalável. Olhe para mim, Sebastião! Eu gritei, a voz rouca de dor, mas cheia de uma fúria que o surpreendeu. Eu não sou um animal, eu sou um homem. O feitor hesitou por um segundo, chocado com minha ousadia. Mas então a fúria dele se intensificou. Ele me chicoteou novamente e novamente, cada golpe me rasgando, mas cada golpe também acendendo uma chama ainda maior dentro de mim. O sangue escorria pelas minhas costas, quente e pegajoso, manchando o chão de terra. Eu sentia a dor, a humilhação, mas acima de tudo eu senti uma determinação férrea. Eu sobreviveria. Eu reclamaria. Dona Isabel, mais uma vez, apareceu na varanda da casa grande. Seus olhos se arregalaram ao me ver, chicoteado e ensanguentado. Por um instante, eu vi em seu rosto não apenas a melancolia, mas um lampejo de dor, de reconhecimento. Era como se ela sentisse cada golpe em sua própria pele. Nossos olhares se cruzaram. E naquele momento de vulnerabilidade, eu soube que ela via em mim não apenas um escravo rebelde, mas o filho que ela havia perdido, o segredo que a assombrava. Havia uma conexão silenciosa, uma cumplicidade de dor e de desespero. O cheiro de jasmim, que por vezes me parecia um véu de mistério, agora era um lamento, um perfume de culpa e de sacrifício. Naquela noite, ferido e febril, eu experimentei a noite escura da alma. Deitado no catre, o corpo em brasa, a mente delirante, eu me senti completamente quebrado. A dor física era insuportável, mas a dor da alma era pior. A dúvida me assaltou. Para que tudo isso? Para que a busca, se o fim era apenas mais chicote e mais dor? Eu me lembrei das palavras de Cícero, da resignação dos outros. Eu era apenas um grão de areia em um deserto de opressão. Eu estava sozinho. Minha mãe chorava ao meu lado, aplicando ervas nas minhas feridas, mas suas lágrimas pareciam apenas alimentar meu desespero. Eu me sentia um fardo para ela, uma fonte de perigo. Eu pensei em desistir, em me curvar, em aceitar meu destino. Eu fechei os olhos, desejando que a morte viesse me levar. O cheiro de sangue, suor e ervas amargas me nauseava.
Mas então, uma voz. Não uma voz audível, mas um sussurro em minha mente. As palavras de Pai João. O fogo que não se apaga. Precisa queimar. Eu me lembrei do olhar de Dona Isabel, daquele lampejo de dor e reconhecimento. Eu me lembrei do coronel, da sua brutalidade, da sua dominação. E eu me lembrei da minha mãe, dos sacrifícios que ela fez. Eu não podia desistir, não podia me render. Eu era a prova viva de que aquele sistema era falho, que ele gerava monstros e segredos. Eu era a reclamação. Com cada batida do meu coração, eu sentia o fogo reacender. A dor ainda estava lá, mas agora era uma dor que me fortalecia, que me lembrava do meu propósito. Eu não estava sozinho. Eu tinha a sabedoria de Pai João, o amor de minha mãe, a memória de Dona Isabel e a esperança, por mais tênue que fosse, de um futuro diferente. Eu não lutava apenas por mim, mas por todos aqueles que não tinham voz. Eu era a semente proibida e eu iria florescer, não importa o custo. Minha pele rasgada, meu corpo ferido, eram apenas o preço a pagar por uma verdade que, uma vez revelada, mudaria tudo. Eu não seria mais um escravo. Eu seria Matias, o herdeiro proibido, e minha jornada estava apenas começando, rumo a uma liberdade que eu construiria com minhas próprias mãos, com meu próprio sangue e com a força inabalável da minha alma. Eu me levantaria, eu lutaria, e o engenho, o coronel e o mundo inteiro sentiriam o calor do meu fogo. A dor dos chicotadas era uma brasa viva em minhas costas, mas o fogo que se acendera em meu peito queimava com uma intensidade muito maior, purificando a carne dilacerada. Deitado no catre com minha mãe Maria, aplicando o emplasto de ervas amargas e frias, eu sentia cada fibra do meu ser se recusar a ceder. O cheiro de sangue, suor e curativos de Pai João misturava-se ao mofo da senzala, criando um perfume cru de sobrevivência e desafio. O delírio da febre me trazia visões da mulher de jasmim, da brutalidade do coronel, dos olhos vazios dos meus irmãos de cativeiro. Mas, no meio da escuridão, eu via um ponto de luz, uma promessa. Minha mãe chorava em silêncio, suas lágrimas quentes caindo em minhas feridas, uma dor que era compartilhada, que nos unia em uma cumplicidade de sofrimento e amor. Não desista, meu filho, ela sussurrava, a voz embargada. Você é forte, mais forte do que pensa. Suas palavras Eu agarrei sua mão calejada, sentindo a força que emanava dela, a resiliência de quem havia suportado o insuportável. Naquele momento, eu entendi que minha luta não era só minha, era a luta dela, a luta de todos que haviam sido silenciados. Pai João veio me visitar, seus olhos sábios fixos em mim, como se pudessem ler a minha alma. Ele me trouxe um chá de ervas, amargo, mas que me trouxe um alívio imediato, acalmando a febre. A dor é uma professora severa, Matias, ele disse, sua voz rouca e calma. Ela pode te quebrar ou te forjar. Qual dos dois você escolherá? Eu escolho ser forjado, Pai João. Eu escolho lutar. Ele assentiu, um sorriso quase imperceptível em seus lábios. Então você está pronto. O caminho é longo e perigoso, mas o seu espírito, esse é indomável. Nos dias que se seguiram, enquanto meu corpo se curava lentamente, minha mente trabalhava sem parar. Pai João me ensinava em segredo. Ele me levava para a mata à noite, quando o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição era intenso, e a luz da lua filtrava-se entre as árvores, criando um jogo de sombras e mistérios. Ele me mostrou como ler os sinais da natureza, como encontrar alimento e água, como me esconder, como me mover sem fazer um único ruído. Ele me ensinou a observar os padrões dos ventos, a linguagem dos pássaros, a trilha dos animais. Minhas mãos, antes acostumadas à enxada, agora aprendiam a identificar ervas curativas, a criar armadilhas simples, a esculpir pequenas ferramentas de madeira. O conhecimento é a sua arma mais poderosa, Matias. Ele me dizia, seus olhos brilhando na escuridão. Eles têm chicotes e armas, mas você tem a mente e a terra.
E a terra, meu filho, ela sempre se lembra. Eu absorvia cada ensinamento como uma esponja. Minha mente, antes adormecida pela rotina brutal, agora estava viva, faminta por saber. Ele me contava histórias de outros engenhos, de revoltas que falharam, mas também de fugas bem-sucedidas, de quilombos escondidos nas profundezas da floresta. Ele me ensinou sobre a força da comunidade, sobre a importância de confiar nos irmãos, mas também de ser independente, de saber se virar sozinho quando a necessidade chamasse. Ele me ensinou a arte da dissimulação, a sorrir com os olhos enquanto o coração gritava, a curvar a cabeça em falso respeito enquanto a alma se recusava a se dobrar. Cícero, meu amigo, observava minha transformação com uma mistura de admiração e temor. Ele via o brilho em meus olhos, a nova postura, a determinação que eu não escondia mais. Você está mudando, Matias, ele disse uma tarde, enquanto raspávamos a cana, o cheiro doce e pegajoso da garapa no ar. Eu mal te reconheço. Eu estou me tornando quem eu deveria ter sido, Cícero. Estou encontrando o meu lugar. Mas e nós? E o seu lugar aqui? Você vai nos abandonar? Eu olhei para ele, para o seu rosto marcado pela resignação, para a esperança tênue que eu via em seus olhos. Eu não vou abandonar ninguém, Cícero. Eu vou abrir um caminho. E você pode vir comigo se quiser, mas a escolha é sua. A fala dele me fez pensar. Eu sentia que Cícero era um espelho da minha antiga vida, daquele Matias que se curvava ao destino. Eu precisava que ele entendesse, que ele sentisse o mesmo fogo. Eu comecei a compartilhar com ele, em sussurros durante a noite, os ensinamentos de Pai João. Pequenas coisas, como identificar uma planta comestível na beira do rio, ou como o vento poderia ser usado para disfarçar nossos passos. A princípio, ele estava relutante, com medo, mas aos poucos eu via a curiosidade tomar conta de seus olhos. Ele começou a me seguir em minhas expedições noturnas com Pai João, aprendendo em silêncio, observando. O feitor Sebastião, por outro lado, sentia a mudança no ar. Ele não conseguia me pegar em flagrante, mas percebia que a ordem no engenho estava se desfazendo, de forma sutil, quase imperceptível. Ferramentas desapareciam, a produção caía um pouco, alguns escravos pareciam mais lentos ou desatentos de propósito. A fúria dele aumentava, e seus chicotadas se tornavam mais indiscriminadas, atingindo homens, mulheres e até crianças. O cheiro de sangue e medo se intensificava, mas eu via também a raiva crescendo nos olhos dos outros, uma centelha de revolta que eu me esforçava para alimentar. A crueldade de Sebastião atingiu um novo patamar quando ele espancou uma mulher grávida por ter derrubado um balde de água. O grito dela foi horrível, e o som do seu corpo caindo no chão ecoou em minha alma. Naquele momento, Cícero me olhou, seus olhos cheios de lágrimas e um ódio que eu nunca tinha visto. "Chega, Matias!" ele sussurrou, os punhos cerrados. "Não podemos mais aguentar isso." Foi a virada. Cícero estava comigo, e com ele, outros começaram a olhar para mim de uma maneira diferente, uma maneira que dizia: "O que faremos agora?" Minha busca pela verdade sobre Dona Isabel também se intensificava. Eu precisava confrontá-la, não apenas para confirmar minha origem, mas para entender a dimensão do pacto de desespero e luxúria secreta que me gerou. Eu precisava saber se havia nela alguma centelha de arrependimento ou se ela era apenas uma cúmplice silenciosa daquele sistema. Uma noite, seguindo os ensinamentos de Pai João, eu me esgueirei pelos jardins da Casa Grande. O cheiro de jasmim era forte, inebriante, e me guiava como um farol. Eu senti meu coração bater forte, o sangue correndo em minhas veias com uma urgência quase erótica. Era perigoso, sim, mas a atração pela verdade era irresistível. Eu a encontrei na varanda, sentada em uma cadeira de balanço, o olhar perdido na escuridão. Ela estava sozinha, e o cheiro de jasmim que emanava dela era quase sufocante.
Sua figura, antes distante e fria, agora parecia frágil, quebrada. Dona Isabel, minha avó saiu mais rouca do que eu esperava e ela deu um pulo, o susto visível em seu rosto pálido. Seus olhos, arregalados de medo, me fixaram. Ela tentou gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Não precisa ter medo, Dona Isabel, eu disse, dando um passo à frente para que a pouca luz da lua a alcançasse. Eu sou Matias, e eu sei a verdade. Ela empalideceu ainda mais, e eu vi o terror em seus olhos. Mas sob o terror havia algo mais, uma resignação profunda, uma tristeza ancestral. O que você sabe, escravo? Ela perguntou, a voz trêmula, mas com um resquício de sua antiga autoridade. Eu sei sobre o Jasmim. Eu sei sobre a mulher branca que me embalou quando eu era criança. Eu sei sobre o pacto de desespero. E eu sei que o coronel é meu pai. As palavras a atingiram como chicotadas silenciosas. Ela desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, e eu ouvi seus soluços abafados. O cheiro de jasmim pareceu se intensificar, misturando-se com o cheiro de suas lágrimas e de seu próprio medo. Ela era uma prisioneira em sua própria casa, tão acorrentada quanto eu, embora suas correntes fossem de seda e porcelana. Sim, ela sussurrou, a voz quebrada. É a verdade, é a minha vergonha. O coronel, ele me queria um filho, um herdeiro, mas meu corpo, depois de anos de sua brutalidade, sua possessão, não conseguia conceber. Ele me usava, Matias. Ele me penetrava com uma fúria animal, uma dominação que me esmagava a alma, mas eu não conseguia gerar. Ele me ameaçava, dizia que me jogaria fora, que encontraria outra. E então, em um momento de desespero, de pânico, eu vi sua mãe, Maria. Ela era tão jovem, tão linda. E o coronel, ele a desejava. Eu vi em seus olhos a luxúria, a mesma que ele tinha por mim, mas com a crueldade de quem podia tomar sem pedir. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se cada palavra arrancasse um pedaço de sua alma. Eu fiz um pacto com ele, um pacto sujo. Eu prometi que se ele tivesse um filho com Maria, eu o criaria como se fosse meu, mas ele teria que me deixar em paz, parar com a violência, com a humilhação. Eu faria o que fosse preciso para ter um momento de paz, para ter alguma segurança. Foi a minha fraqueza, o meu egoísmo, a minha luxúria por um instante de alívio. Mas Maria não podia recusar. Ela foi forçada. O coronel a tomou repetidas vezes com uma brutalidade que me fazia fechar os olhos e tapar os ouvidos. E você, Matias, você nasceu dessa união brutal, dessa violação. Você é o fruto da minha covardia e da sua mãe que foi forçada. O coronel nunca soube que você era o filho que eu, em minha loucura, queria secretamente. Ele achava que você era apenas mais um escravo. Eu te amei, Matias. Eu te amei como um filho que nunca pude ter. Mas o medo era maior que tudo. Eu te entreguei a Maria para que ela te criasse, para que você ficasse seguro, longe do alcance do coronel, para que você fosse apenas um dos muitos, um segredo, uma memória que eu tentava sufocar. As palavras dela me atingiram com uma força avassaladora. Eu era o fruto de uma violação, de um pacto de desespero e de uma luxúria animalesca do coronel. A imagem de minha mãe, Maria, sendo forçada, violada, para que Dona Isabel tivesse um momento de paz, me encheu de um ódio gélido. Mas também senti uma compaixão estranha por Dona Isabel, uma mulher que também era vítima, presa em sua própria jaula dourada, atormentada por seus próprios demônios e escolhas. O cheiro de jasmim, antes um símbolo de mistério, agora era o cheiro de culpa, de sangue derramado, de almas quebradas. Eu não sou o seu segredo, Dona Isabel. Eu disse, minha voz firme, mas com uma ponta de dor. Eu sou a sua verdade. E a verdade, ela precisa ser revelada. Ela me olhou, seus olhos cheios de um desespero renovado, mas também de uma estranha libertação. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu vou reclamar meu lugar e vou libertar a todos, começando por mim. Naquela noite,
A semente da revolução foi plantada. Eu voltei para a senzala, não mais apenas com a raiva, mas com um plano. Com a ajuda de Pai João e a coragem recém-descoberta de Cícero, começamos a agir. Nossa revolução não seria com armas, mas com a mente, com o conhecimento, com a força da comunidade. Começamos a sabotar a produção de forma inteligente, a libertar pequenos grupos de escravos, guiando-os pelos caminhos secretos da mata que Pai João me ensinara, para os quilombos distantes. Cada fuga era um golpe no coração do engenho, um grito silencioso de liberdade. O coronel e Sebastião estavam em fúria. A produção caiu drasticamente e os escravos começaram a desaparecer. O feitor, cego de raiva, aumentou a brutalidade, mas isso só alimentava a nossa determinação. Eu observava de perto, sentindo o cheiro de ódio e desespero que emanava deles. Eu era uma sombra, um fantasma que se movia no silêncio da noite e eles não podiam me pegar. A cada fuga, a cada pequena vitória, eu sentia a esperança crescer em Cícero, em minha mãe e em todos os que se juntavam a nós. Eu me tornei um símbolo, o fantasma do engenho, o escravo que desafiava o próprio sistema. Minha mãe, Maria, agora me olhava com um orgulho que não cabia em seu peito. E Pai João, com um sorriso de sabedoria, me guiava com seus conselhos. A noite do acerto de contas chegou. Era uma noite escura, sem lua, e o cheiro de chuva iminente pairava no ar. Nosso plano era ousado, uma fuga em massa, aproveitando uma festa na Casa Grande que distrairia o coronel e seus capangas. Com a ajuda de Dona Isabel, que em um ato final de redenção e desespero, havia deixado uma das portas dos fundos da Casa Grande destrancada e havia plantado informações falsas sobre a direção da fuga. Seu cheiro de jasmim, que uma vez foi um véu de mistério, agora era um sinal de sua cumplicidade silenciosa, sua própria forma de lutar pela liberdade, mesmo que fosse apenas a minha. Eu, Cícero e um grupo de homens fortes nos esgueiramos até os arredores da Casa Grande. O som da música e das risadas dos brancos era uma afronta, um lembrete da injustiça. Eu senti o gosto metálico da adrenalina em minha boca, o suor escorrendo pelas minhas têmporas, o cheiro de pólvora e cachaça, misturado ao perfume dos convidados, era a essência daquele mundo que eu estava prestes a derrubar. Nosso primeiro alvo era Sebastião. Ele estava embriagado, como sempre, cochilando em seu posto perto da moenda, o chicote em sua mão. Eu o encarei, lembrando-me de Joaquim, da mulher grávida, de cada chicotada que havia rasgado a carne de meus irmãos. A raiva em mim era um fogo consumidor. Cícero me tocou o ombro, um aviso silencioso para manter a calma. Agora, Matias, ele sussurrou. Nós o dominamos rapidamente, amarrando-o e amordaçando-o. Não houve violência desnecessária, apenas a força da justiça. Eu olhei para ele, para o seu rosto inchado e vermelho, e sussurrei. O chicote não tem mais poder aqui, Sebastião. O tempo de vocês acabou. Enquanto isso, o restante dos escravos, liderados por minha mãe e Pai João, começava a se mover, seguindo os caminhos que eu havia ensinado, rumo à liberdade. O coronel, alarmado pela ausência de Sebastião e pelo silêncio estranho que se instalou, finalmente percebeu a conspiração. Ele saiu da Casa Grande, seu rosto vermelho de fúria e cachaça, seus olhos pequenos e cruéis faiscando. "O que está acontecendo aqui?" ele berrou, a voz carregada de poder e ódio. Foi então que eu apareci, saindo das sombras, meu corpo ereto, meus olhos fixos nos dele. O cheiro de cachaça e charuto que emanava dele parecia sufocar a atmosfera. "O que está acontecendo, coronel? É o fim", eu disse, minha voz clara e forte, ecoando na noite. O fim de um tempo, o fim de um reinado de crueldade e mentiras. Ele me olhou e eu vi o choque em seu rosto. Ele não me reconheceu de imediato, apenas um escravo audacioso.
Quem é você, seu insolente? Ele rosnou, puxando uma arma da cintura. Eu sou Matias, eu respondi, dando um passo à frente. Seu filho, o fruto de sua luxúria e do desespero de duas mulheres. Eu sou a sua verdade. O rosto do coronel empalideceu e a arma caiu de suas mãos. Eu vi o terror em seus olhos, o reconhecimento tardio de seu pecado. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Naquele momento, ele não era mais o coronel todo-poderoso, mas um homem velho e quebrado, confrontado com os fantasmas de seu passado. O cheiro de jasmim da Casa Grande pairava no ar, um lembrete agridoce da origem de tudo. A revolução não foi sangrenta como muitos esperariam, mas silenciosa e devastadora. A maioria dos escravos fugiu, guiada pela rede de quilombos de Pai João. O engenho, sem mão de obra, sem o poder do chicote e da mentira, desmoronou. O coronel, desmascarado e humilhado, perdeu tudo. Sua reputação, sua fortuna e sua esposa, Dona Isabel, que se recusou a permanecer ao lado dele e buscou refúgio em uma cidade distante, levando consigo o cheiro de jasmim e a culpa por um passado que ela não podia apagar. Sebastião foi entregue às autoridades, enfrentando a justiça por seus crimes. Minha mãe, Maria e Cícero, que se tornou meu braço direito, se juntaram a mim na construção de um novo caminho. Nós não nos escondemos em um quilombo, mas buscamos uma nova terra, onde poderíamos construir uma comunidade livre, baseada no respeito, no trabalho justo e na solidariedade. O cheiro de terra molhada e cana cortada ainda me acompanhava, mas agora era o cheiro da liberdade, da nossa própria colheita. Eu não era mais um escravo, nem apenas o filho proibido. Eu era Matias, o líder, o construtor de um novo mundo. Minha pele ainda carregava as cicatrizes do chicote, mas elas eram agora marcas de vitória, lembretes de uma jornada que me transformou. Eu aprendi que a verdadeira liberdade não é apenas fugir, mas construir, criar, transformar. A dor do passado me forjou. A sabedoria de Pai João me guiou, e o amor de minha mãe e de meus amigos me deu forças. Eu havia reclamado meu destino, não apenas para mim, mas para todos que haviam sido silenciados. A mudança dele é a prova de que é possível. Inscreva-se para mais histórias de transformação e comente abaixo. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje?